Bom dia novamente, eu gostaria de me apresentar. Sou um pouquinho despojada, então vocês não se assustem com o tom informal da palestra, tá? Meu nome é Juliana, eu já trabalho há 9 anos com CATIA. Apesar de ser novinha, já estou há 9 anos no mercado de trabalho. Comecei com CATIA V4 na parte de programação CNC, a parte de CAM, trabalhando para a Embraer com produto final. Depois de 2 anos e meio, eu vim para São Bernardo do Campo para trabalhar na Mercedes, dando suporte, né, apoio para o pessoal nessa área de CAM também. Lá surgiu a oportunidade de eu desenvolver mais na área de CAD, né, a parte de produto, de modelagem de produto e dar suporte e treinamento. Eu trabalho numa terceira, chamada T-Systems, trabalho oficialmente, né, que é o segundo trabalho. Eu já ministrei treinamentos na Mercedes, na Volks, na Peugeot, metodologia, o CATIA em si também, porque eles têm várias, como posso dizer, várias especificidades, assim, eles trabalham muito limitado, entendeu? Tudo é de acordo com o que foi desenvolvido normalmente pelas matrizes e tal, e aí a gente precisa ajudar o pessoal a trabalhar na linha, né? Há 1 ano e meio eu migrei para a área de projeto, não dou mais suporte de treinamento na Mercedes, estou trabalhando nem na Peugeot nem na Volkswagen, estou trabalhando com um projeto de testes, né? Testes dinâmicos, testes estáticos de caminhões e ônibus, para validar peça, para encontrar defeito. É uma área bem legal, uma área bem interessante, bem abrangente. Até mais legal do que desenvolvimento de produto, onde você acaba se limitando a desenvolver produtos normalmente por uma área só. Quem trabalha com freio só faz freio, quem trabalha com, sei lá, com estilo só faz estilo, e assim sucessivamente. A palestra de hoje é mais um relato mesmo de como aprender o CATIA fez bem para a minha vida, né? Como ter a oportunidade de conhecer esse software me abriu N portas, me deu a oportunidade de trabalhar com várias empresas em vários lugares. E para mostrar para vocês também um pouquinho do que é a ferramenta, para vocês se interessarem em futuramente fazer um curso ou procurar, né, aprender mais para aplicar no trabalho de vocês. Acredito que todo mundo aqui, se não é da área de engenharia, projeto, está querendo ser, né? Deve estar aí ou procurando expandir o conhecimento ou procurando direcionar uma área, né? O pessoal mais novinho deve estar acabando faculdade, fazendo faculdade, procurando um direcionamento aí. Eu conversei com algumas pessoas já, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, me interrompam. Eu vou mostrar alguns vídeos também para vocês do CATIA, tá? Vamos lá. Primeira coisa, né? O que é o CATIA? Em que consiste o CATIA? O CATIA é uma ferramenta, um software high-end, que a gente chama. O que seria um software high-end? Um software que engloba todas as áreas de desenvolvimento do produto. Então, a parte de CAD, que é a parte de modelagem especificamente, tá? A parte de CAM, que é a parte de manufatura, a parte de, como posso dizer, de processo final de construção, e a parte de CAE, que é a parte de engenharia mesmo, a parte de análise, a parte de verificação dos componentes, tá? Aqui eu sempre coloco, né, o que significa o CATIA, que todo mundo fica CATIA, de onde vem isso, né? É sigla da empresa, o que é? O CATIA é Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application, ou seja, um computador, né, uma máquina te auxiliando a desenvolver o seu produto, tá? É uma ferramenta da Dassault Systèmes, uma empresa francesa que iniciou os trabalhos para fazer produtos para a Boeing, uma dessas empresas francesas de aviação, e aí o produto foi ficando tão bom que o pessoal de automotiva resolveu chamar para si também, falar, olha, a gente está trabalhando com coisa limitada aqui, estamos desenhando na mão, estamos trabalhando com softwares dedicados a uma ferramenta exclusivamente, ou só CAD, CAM, vamos usar esse cara porque com ele a gente consegue englobar tudo, tá? Aqui tem um videozinho de modelagem, esses videozinhos mágicos, né, que chamam a nossa atenção, que deixam a gente super impressionado. Ele mostra exatamente isso, a facilidade de você trabalhar com CATIA, de você desenvolver dentro do CATIA, tá?
eu não vou enganar vocês. Fazendo um curso básico, vocês já não saem desenhando do jeito que está aqui. Isso aqui são anos de treinamento, anos de preparação. E também você modela uma coisa assim quando você já conhece muito bem o seu produto, né? Eu, por exemplo, não modelo uma cafeteira desse jeito. Eu trabalho com caminhão e ônibus, né? Essa não é a minha área, então não adianta você sair, nossa, eu vou sair fazendo uma cafeteira assim, não vou, né? Mas vocês podem chegar lá se vocês tiverem um objetivo, se vocês tiverem foco. Começa pelo básico e vão se especializando nos outros módulos. O CATIA, ele tem mais de 130 módulos. Cada grupo desses módulos é dedicado a uma função. Aqui é um freestyle, né? Então você vai trabalhar uma modelagem livre, não é modelagem de engenharia especificamente. As modelagens de engenharia vocês vão controlar tudo com medida, vão fazer tudo certinho. Normalmente o cara de modelagem livre, ele vai fazer esse projeto, vai passar para o cara de engenharia e aí a gente vai se ferrar para fazer lá os estampos, os moldes de injeção, vai procurar tirar ângulo negativo aí, que às vezes você vai tentar fazer um molde de injeção plástica e é impossível. Mesmo com gaveta, tudo não sai. Aí você tem que ir lá chorar pro cara de design para ele te ajudar, para ele dar uma aliviadinha naquela superfície bonita que ele fez, para você conseguir fazer o seu estampo. Aqui ele mostra, tá vendo? A integração entre a parte de design aqui, né? E a parte do produto final. Estão vendo? Todas as áreas, a ferramenta ela é muito integrada. Então, mesmo quando você já terminou uma peça, você consegue remodelar ela facilmente para adicionar um outro componente, tá? Falando mais no ramo de engenharia, normalmente você faz a estrutura toda lá do seu veículo, aí depois você tem que passar cabeamento. E esse cabeamento tem que estar escondido em algum lugar. Então você vai fazendo uns alívios na parte estrutural, vai aumentando um pouquinho a parte externa para que caiba esse cabeamento ali, aí faz aquelas peças, aquelas mangueiras todas tortinhas, né, para ser possível montar. Vamos lá, deixa eu acabar o vídeo. Vou passar por aqui. Aqui ele está mostrando para vocês também como é possível renderizar, como é possível trabalhar a imagem para tornar o seu produto aqui já comercial. Aqui eu vou falar um pouquinho da história do CATIA para vocês, tá? Eu vou falar da história que eu conheço, tudo bem? Porque antes disso teve V3, V2, que eram o V3, vocês trabalhavam com um tabletzinho, sabe? Você desenhava aqui e ele jogava para aquela tela verde, tinha um teclado inteiro e cada botão servia para uma função, ao invés de ter os botõezinhos na tela. Isso eu não peguei, isso já era coisa de museu quando eu comecei a trabalhar, infelizmente. Porque essas coisas de informática, elas desenvolvem muito rápido, né? Quando você fala 10 anos em informática, é quase uma era, né? Pensa 10 anos atrás, não tinha iPhone, não tinha smartphone, você trocava de celular a cada 5 minutos, aí o seu computador não ficava obsoleto tão rápido. Vamos falar um pouquinho do V4, né? Quando eu comecei. Quando a gente trabalhava com V4, era muito mais limitado, você não via catieiro por aí. Aliás, ser catieiro era quase uma profissão. Tinha um projetista e tinha um projetista catieiro. E isso dava um certo status para a pessoa. Por quê? Era muito difícil você aprender esse software. Manter uma estação dessa, custava coisa de 25, 30 mil dólares por mês. Para você manter um posto de trabalho, tá? Porque as estações, elas não funcionavam com Windows. Elas funcionavam com outro sistema chamado Unix. O CATIA só rodava nele, não tinha outra opção. Então você tinha que ter a máquina da IBM que rodava ele, então era uma coisa também bem, né, limitada, era só aquela máquina da IBM, você não tinha outra opção. E o software já vinha junto com a máquina. Isso custava muito dinheiro, então era muito difícil você ter escolas que ministrassem esses cursos, ministrar esse tipo de curso para pessoa física. Então você tinha interesse de entrar nesse mercado, como agora com o CATIA V5, você vai lá, faz um curso e pronto, e vai buscar depois vaga. Com o V4 era muito difícil você achar um lugar para fazer curso como pessoa física. Normalmente você conseguia treinamento só como PJ, só dentro uma empresa contratando outra, ou
ou dentro da própria empresa, se surgisse a oportunidade de você conhecer. E foi aí que eu conheci. A empresa onde eu trabalho já trabalhava com software, precisava de pessoas novas, né, lá como estagiária, e eles me ensinaram, falaram, ó, o Katia V4 é isso, você vai mexer com ele. E aí, quando eu comecei em 2003, o V4 já estava começando, o V5 já estava começando a ganhar força no mercado. Por quê? Porque trabalha com Windows. E trabalhar com Windows é o que existe de solução para você popularizar um software. Porque tudo que está no Windows, infelizmente, é pirateável, dá para você distribuir, você consegue em qualquer máquina rodar um software no Windows, você só vai dar um upgrade numa placa de vídeo, numa memória RAM, e isso é muito mais acessível. Você vai trabalhar aí na casa de, no máximo, uns 10 mil para você ter uma máquina legal para você rodar o software. E isso é acessível quase que para todo mundo, vai, nos parcelamentos da vida. Aí. Então, aí o V4 já estava assumindo, o V5 estava entrando, mas esse processo de migração foi muito lento. Eu iniciei esse processo de migração na Mercedes em 2005, quando a gente começou a implementar o Katia V5 em todas as áreas. A gente foi acabar esse processo de migração só em 2010. E ainda tem uma ou duas estações de V4 lá, porque às vezes você pega um produto muito antigo e você precisa fazer só uma pequena revisão, você joga lá no V4. O V4 ele era muito limitado também porque ele trabalhava só com um tipo de arquivo. Tudo era ponto model. Então, quando você ia construir um conjunto, você tinha que ter o eixo base do seu produto, você tinha que saber aonde essa peça ia se encaixar e já construir ela toda certinha naquela posição. O V5 ele é muito mais maleável. Você constrói a peça em qualquer lugar e você tem módulos para você fazer a montagem, para você trabalhar com a peça. Ele ficou muito mais acessível, tá? Apesar do V5 ter sido o tiro certeiro da Dassault, né, deles terem expandido a coisa, jogado para o mercado, todo mundo usa, todo mundo fala disso, eles resolveram lançar o V6, que é um novo conceito, né? Tá aí acho que desde 2010 esse conceito do V6, e eles pretendem nos próximos anos eliminar o V5 e passar para o V6. O que é o V6? O V6 ele não é só um software de CAD, ele é uma plataforma de trabalho. Todas as empresas de médio e grande porte, elas costumam ter as ferramentas com que elas trabalham, por exemplo, o CATIA, o MicroStation, o AutoCAD, e elas costumam ter bancos de dados, né? Na Peugeot, por exemplo, eles trabalham com o VPM, que é um banco de dados, se eu não me engano, eu não me lembro da empresa agora, mas é uma ferramenta para banco de dados, tá? O V6, ele vai integrar essa ferramenta. Vocês têm um cara chamado Smartin, que faz essa parte de banco de dados. Então eles querem vender um pacote todo, eles querem que você salve tudo na nuvem deles lá, que você deixe todo o seu processo, tudo gravado nesse V6. Então as empresas estão um pouco contrárias a isso, tá? É know-how. Você não vai jogar, e eles querem que você armazene na nuvem deles, então além de tudo você vai ter que comprar um espaço do servidor deles lá e tudo mais. É um pouco complexo esse conceito. Vocês vendo, a gente vai ver um videozinho de vocês, é lindo, né? Porque tá tudo integrado, então duas pessoas conseguem trabalhar ao mesmo tempo numa mesma peça, coisa que não dá para fazer com o V5. Então ele vai já alterando, sabe, os dois modelos. É um conceito revolucionário e eles estão batendo o pé firme que isso vai dar certo. Por experiência no mercado, infelizmente eu não acredito muito nisso. Gostaria que fosse verdade. Mas principalmente empresas alemãs, empresas americanas, elas são muito, como posso dizer, apegadas, né, aos bancos de dados deles, muito apegadas às ferramentas originais deles. Para migrar isso é um pouco difícil. Aqui, ó, só para vocês, eu não sei se vocês já viram alguma vez uma telinha do Katia V4, ela não é nada amigável, tá? Os comandos todos aqui escritos, você tem que lembrar o nome do programa, do comando, não tem aquela associação por imagem. Normalmente, os softwares mais fáceis de trabalhar, sempre você associa imagem, associa cor, né? O Katia V4 não tinha essa associação, era tudo aqui do lado, tudo escrito, então isso dificultava bastante o trabalho, tá? Aqui, eu comentei com vocês por cima, né, os segmentos do CATIA, o CAD, o CAM e o CAI. Aqui tem o que significa eles, né, o CAD. Eu vejo muita gente que só mexe com AutoCAD falando que mexe com CAD. Tudo bem, você mexe,
Mas CAD é um conceito, CAD não é um software, tá pessoal? Gravem isso na cabeça de vocês e levem pra frente. Tem N softwares de CAD, não só o AutoCAD, tudo bem? Então, o CAD é o Computer Aided Design, então é a parte de desenvolvimento, como eu já comentei. O CAM, Computer Aided Manufacturing, a parte de manufatura, de desenvolvimento do produto. E a parte de CAE, Computer Aided Engineering. Aqui eu coloquei um comentário, apesar do CATIA trabalhar com todos esses segmentos, a parte de CAD é a maior parte. A maior parte dos módulos são módulos de CAD. Até porque tem módulo específico para elétrica, módulo específico para arquitetura, módulo específico para hidráulica. Então isso dá um volume muito maior do que módulos de CAM e CAE, tá? Na parte de CAM, eu vou mostrar um videozinho para vocês de como o CATIA trabalha. Uma vez que vocês tenham desenvolvido o produto no próprio CATIA, vocês jogam para a parte de CAM e faz a usinagem. Escolhe a trajetória de ferramenta, tipo de ferramenta, você tem como configurar tudo isso, tá? Só que a parte mais legal disso é que uma vez que eu tenha modificado o meu produto, por exemplo, modifiquei um raio, modifiquei um furo, modifiquei até mesmo uma geometria, uma cavidade, e você consegue atualizar isso automaticamente. Você aperta um botãozinho update ali e tudo se resolve. É lógico que dependendo do nível da sua modificação, você vai ter que modificar o seu programa também. Mas se vocês trabalhassem com dois programas paralelos, por exemplo, fazendo 3D no CAD e a parte de usinagem no Power Mill, vocês vão ter que refazer o programa. Não ia ter essa possibilidade de só dar um update, tá? Aqui tem um videozinho mostrando mais ou menos como é que ele faz para determinar o bloco, né? Esse tipo de peça a gente vai fazer a partir de um bloco fechado de material e vai usinar. E ele mostra a trajetória da ferramenta e ele também mostra usinando. Como eu trabalhei com isso, eu vou dizer para vocês que é exatamente assim que aparece na máquina. A coisa que eu achava mais bonita na vida de trabalhar com CAM era você fazer a usinagem ali, você ver o produto final e até as rebarbinhas que ficaram aqui, ficar lá na peça. A não ser que você tenha feito uma coisa muito errada, né? Você tenha montado, por exemplo, uma peça de alumínio com direção de grama errada, aí a peça torce, mas se você seguir os procedimentos adequados, de uma maneira geral, a sua peça vai ficar bem legal. Tem um outro videozinho aqui um pouquinho mais longo, também mostrando a integração, né, da máquina toda. Você pode desenvolver, você pode projetar a sua máquina no CATIA e aí você consegue ter uma visualização muito melhor, inclusive do espaço que você tem para trabalhar. Às vezes você quer fazer uma peça ali que não cabe na sua máquina, você tendo ela modelada, vocês conseguem enxergar melhor. O CATIA trabalha com usinagem tanto 3 eixos, como 2 eixos e meio, né, que é o eixo indexado, como 5 eixos, que seria a usinagem de superfícies complexas. A parte de CAE, que é a parte de análise estrutural, também é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma análise de... Ele vai construir a peça e já vai aplicar material, já vai fazer o esforço de tração e compressão. Você vai flexionar a peça aqui e ele te dá um gráfico de cores dizendo onde está o seu maior esforço acumulado. E todas essas ferramentas você consegue gerar relatório, você consegue mandar isso para frente. Por exemplo, quando a gente chegar na parte de CAD mais para frente, normalmente uma pessoa desenvolve uma peça, outra desenvolve outra e tem um terceiro cara responsável para montar tudo. Esse cara que monta é que vai analisar se existe interferência, se existe folga, se as peças estão adequadas. E você tem diversas ferramentas para você criar análise em cima disso e mandar isso para frente. Você poder cobrar o seu projetista, poder voltar lá atrás e falar assim, olha, um de vocês dois tem que mudar a peça porque está dando interferência aqui. Então você tem muitos recursos para fazer tudo isso, tá? Essa foi uma análise um pouco mais estática. A gente tem uma outra análise de uma mola. Tá vendo? Você consegue ver toda a flexão causada na mola, todo o gráfico de cores. Esse gráfico de cores, os números dele você consegue editar também. Por exemplo, para
para essa mola, eu vou trabalhar, sei lá, entre 1 e 10, mas pro teste de flexão que a gente fez anteriormente, eu vou trabalhar entre 1 e 100. Então, se eu colocar 1 e 10 ali, ele não vai me mostrar um gráfico de cor legal, tá? Opa. E a parte de CAD, aqui eu coloquei uma montagem, e isso a gente consegue fazer no CATIA desse jeito. Eu consigo montar tudo, eu consigo gerar um vídeo no próprio CATIA e mandar isso pra frente, tá? Aqui mais a minha experiência, né, de mercado de trabalho, eu percebo que quase todas as automotivas aí, e todas as empresas aeronáuticas utilizam o CATIA. Mesmo a GM, que a base deles é o G, eles têm áreas que usam CATIA. A Ford é uma empresa bem mesclada também. Eles têm área com G, área com CATIA, área com AutoCAD, Unigraphics NX5, tá? Aqui é o nome antigo, eu ainda não acostumei com essa história de NX. A Unigraphics nasceu dentro da GM, assim como a Dassault, né, a parte do CATIA nasceu dentro da Boeing, o G nasceu dentro da GM, foi uma ferramenta desenvolvida por pessoal lá. Só que com o tempo ela foi caindo em desuso e tudo mais, aí a Siemens foi lá e resgatou, comprou a ferramenta, melhorou a ferramenta e colocou no mercado, aí virou alemão, né, o negócio. Agora eles estão com essa virada que eu comentei com vocês, do V5 para o V6, existe um grupo de empresas alemãs onde estão envolvidas a Mercedes, a Audi, Porsche, Volkswagen, se eu não me engano são 8 empresas. Eles fizeram uma proposta para a Dassault solicitando que eles integrassem o banco de dados deles na ferramenta do CATIA. Por exemplo, usar a máscara do CATIA, o SmartIn do CATIA do V6, só que por trás dessa máscara ter a ferramenta que eles já usam. Isso é possível, né? Sempre dá para desenvolver alguma coisa desse tipo. E eles deram um prazo para que a Dassault mandasse uma proposta inicial para eles. Falar, olha, isso daqui eu consigo fazer, isso daqui não. Quando deu esse prazo, chegou lá, a Dassault pegou e falou, não, vocês não estão entendendo. Eu não vou colocar a ferramenta de vocês, porque a minha ferramenta é muito melhor e vocês têm que usar a minha ferramenta. E aí, como o alemão é um pessoal esperto, né, eles já tinham uma carta na manga, vocês não vão fazer, então a gente vai tirar o CATIA e vai contratar a Siemens, agora todo mundo vai ser NX. Então, o processo de migração na Mercedes em si já começou, para veículos, né, lá na Alemanha. Aqui no Brasil a gente desenvolve só caminhão e ônibus, e o processo vai começar agora, em meados de 2013 a gente começa a migrar. Aí vocês vão falar, mas então não vale a pena aprender o CATIA, já que vai mudar para NX? Vale, porque uma vez que vocês tenham aprendido a mexer bem no software, todos os outros ficam fáceis. Digo isso por experiência própria. Eu nunca fiz um curso de NX, eu vou fazer isso agora no fim do ano só, mas eu consigo abrir o NX e modelar no NX com a base que eu tenho de CATIA. Todo software vai ter uma ferramenta para criar linha, para criar ponto, para criar plano, para fazer sólido por revolução, sólido por extrusão, para fazer superfície com duas curvas, tá? Então, vocês tendo essa base e outra, esse processo de migração, se do V4 para o V5 levou 5 anos, imagina do V5 para um software de outra empresa. Vai levar mais uns 5, 6 anos aí. Então, é bastante tempo para trabalhar paralelamente com CATIA até chegar ao NX. Porque quando a gente fala aqui do estado de São Paulo, né, tá todo mundo focado meio que nessas ferramentas. A Peugeot, por ser francesa, ela não está nesse grupo e ela vai continuar com o CATIA, provavelmente vai fazer a migração para o CATIA V6, tá? Aliás, para o V6, não CATIA V6. As aeronáuticas também continuam usando o CATIA, então dependendo do segmento de vocês, vale a pena continuar investindo até futuramente fazer um curso de V6, de entender como é que funciona esse conceito todo, tá? Mas para a área automotiva aqui, daqui uns 5 anos, a palavra do mercado vai ser NX. Provavelmente aqui na escola também a gente consiga alguma parceria com a Siemens para começar a integrar também. O NX também trabalha com o Windows, ele também antigamente tinha estações próprias, aí quando a Siemens comprou e foi atualizando ele, jogou tudo para o Windows para ficar mais fácil. É uma ferramenta bem amigável também, tá? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem de um projeto inteiramente feito no CATIA V5.
toda a parte de projeto e toda a renderização dessa imagem, tudo isso foi feito no CATIA V5. Então, dá para vocês terem uma ideia do quão abrangente isso é, né? Do quanto dá para trabalhar e desenvolver. Aqui eu comentei com vocês, né, dos outros softwares. O concorrente direto do CATIA é o NX, né? Aqui está o Unigraphics, na verdade Siemens NX, tá? Que agora, se eu não me engano, está no NX 7 já a versão. É o concorrente direto do CATIA em termos de mercado, tá? Agora, isoladamente, né, quais são os softwares que competem com o CATIA, assim dizendo? Na área de CAD, os que eu me lembrei, né, SolidWorks, AutoCAD, Pro Engineering. O SolidWorks é um software middle-end, mas ele é bem usado em empresa também, tá? Na área de CAM, o WorkNC, o SolidCAM, o MasterCAM. Na área de CAI, Nastran, Patran, Medina, Ansys, tá? Quem fez engenharia aí provavelmente aprendeu na faculdade ou Nastran ou esse Patran, que é o padrão. É que nem aprender AutoCAD. Todo mundo aprende AutoCAD e todo mundo aprende um desses dois softwares, que são os mais básicos para trabalhar, os mais antigos do mercado, tá? Eu comentei com vocês de ensino, né? Além de cursos paralelos, como o que a gente tem aqui na escola, os cursos de CAD, de superfície e tudo mais, existe um curso que eu conheço que eu acho fantástico, que é um curso de tecnologia mecânica no Senai de São Caetano, que toda a base do curso deles é em CATIA. Eles ensinam quase todos os módulos de CATIA. Vocês vão aprender a fazer tudo lá. E eu acho fantástico, eu acho legal ter uma universidade, né? Porque a tecnologia que se foca, que se preocupa com as tecnologias novas e mostrar isso para o mercado, porque as mesmas universidades aí de grande nome, que nem FEI, Mauá, sabe? Elas estão um pouquinho atrasadas aí, falando só de AutoCAD ou de outros softwares isolados. Eles poderiam dar um pouco mais de foco nesses softwares para direcionar melhor as pessoas para o mercado de trabalho. Aprender o AutoCAD é legal se você vai trabalhar em outros tipos de empresas, sei lá, no ramo de cozinha, que usa muito AutoCAD, ramo de arquitetura. Agora, quando a gente fala de engenharia mecânica, de máquinas e tudo mais, eu vejo muito que, inclusive, as terceiras, elas usam muito o CATIA. E isso acaba atrasando você, né? Então, se alguém pretende fazer um curso de graduação aí, eu dou uma dica muito importante. Aliás, os outros professores que deram aula aqui na escola são todos formados lá. O Davi, o Éder, tem um outro amigo meu, Bruno. Todos eles se formaram nesse curso de tecnologia e é um curso fantástico, tá? Abre realmente muitas portas aí para a pessoa. E é um curso barato também. Mas para quem já está formado e quer procurar aprender a ferramenta, os cursos livres são essenciais. Você vai lá, faz um cursinho de CATIA, depois vocês procuram também um curso direcionado para a área que vocês querem, pedem um curso VIP, por exemplo, né? Eu trabalho só com longarina. Poxa, dá para me ensinar a usar ferramentas específicas para fazer longarina, para fazer parte de fundição, tá? Eu comentei com vocês do D6, né? Aqui tem um videozinho mostrando como ele trabalha, como é que ele desenvolve o produto nessas plataformas que eu te falei de juntar documentação, de fazer desenvolvimento paralelo, tá? A cara dele é bem amigável, né? Ele é todo colorido, todo bonitão, impressionante. Eu falo pro pessoal que faz esses vídeos de marketing, eles deveriam ganhar muitos prêmios, porque eles faziam uns vídeos maravilhosos. Aquele vídeo da cafeteira, esse vídeo